O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Alô, ouvinte da Rádio Unimontes, bem-vindos ao Empreendedor em Ação, o programa que conecta você ao universo dos negócios aqui na 101,1, essa rádio universitária que traz o melhor da música e o melhor do conhecimento para você. Toda quinta-feira, às 18 horas, no ar, aqui na Rádio Unimontes. Gente, olha, hoje a gente traz aqui uma profissional incrível para falar para a gente sobre autocuidado, e esse programa ele é específico para você que é mulher empreendedora, intraempreendedora, né? Ou seja, colabora aí com alguma empresa, e para você que está nos escutando aí, né, quer falar um pouco mais sobre isso. A gente está aí às vésperas do Dia da Mulher e eu falo assim que é sempre importante, né, não é uma comemoração, né, apenas de você dar uma rosa para uma mulher e lembrar esse dia, mas é realmente de lembrar que é um dia de luta, né? É um dia em que a gente pode falar assim, olha, estamos resguardando os nossos direitos, porque a gente ainda está resguardando os nossos direitos, né? Tudo muito recente. Então nada mais válido do que a gente trazer um programa hoje falando sobre essas questões específicas para atender essa demanda que a gente tem na rádio, né? Meu nome é Ariane Galdino, eu venho trazer não apenas dicas e orientações para o sucesso, mas também histórias reais de empreendedores que superaram desafios, transformaram sonhos em realidade, né? Mentores, consultores, como que a gente tem aqui hoje para trazer para você um pouco mais de informação e colaborar para os insights na sua trajetória. O Empreendedor em Ação conta com o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Cris Joias, da Trajeto Móveis, da Impremix e do nosso mais novo apoio, que é Novais Empreendimentos. Então, acompanhe o nosso canal lá no YouTube, se inscreva no Empreendedor em Ação, lá você fica sabendo da nossa programação. Acabou a nossa entrevista aqui, ó, o podcast já fica disponível, você pode escutar ele todinho se você tiver perdido alguma coisa, e ainda fica conhecendo o nosso entrevistado, tem flechas lá aqui do nosso estúdio, tá bom? Bom, então iniciando esse mês de março, esse mês das mulheres, né, de luta pelos direitos das mulheres, a gente não pode deixar de trazer um conteúdo especial para você, mulher empreendedora, aspirante ao empreendedorismo, intraempreendedora, que equilibra tantas atividades, muitas vezes esquece de cuidar de você mesmo. É lógico que eu estou falando isso para mim também, que eu tenho que falar isso todo dia no espelho. O autocuidado e o autoconhecimento, gente, são fundamentais para a gente conseguir viver, né, uma vida plena. Acho que isso é para todo ser humano, mas a gente sabe que a vida da mulher, ela tem 2, 3 turnos, e a gente precisa olhar muito para isso, porque a gente às vezes olha muito para tudo e menos para nós mesmos. Então hoje a gente vai falar sobre isso com a Jana Takaki, ela que é advogada e é especialista em direito sistêmico e fez uma transição de carreira, né, para hoje estar atendendo aí como mentora de mulheres. Jana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigada. Eu queria, para a gente começar, que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, assim, o que te motivou a seguir esse caminho, a trabalhar com as práticas sistêmicas e desenvolvimento pessoal. Acho que é um bom começo para o ouvinte conhecer você, né? E para a gente entrar nesse caminho aí do tema. Muito obrigada pelo convite, né? E assim, eu costumo dizer que é um tema que me salta aos olhos, né? Falar um pouco sobre a mulher, sobre essa parte desse desenvolvimento. E vamos lá, estou pronta aqui, adoro falar sobre esse tema. E comecei, vamos falar, na parte do direito, né? Eu sou formada em direito e comecei assim aos atendimentos com muitas mulheres em casos de violência doméstica, que respingavam ali no divórcio, que tinham problemas com pensão, e daqui a pouco é o problema com a guarda. E aquilo a gente via que era uma máquina de enxugar gelo, né? Então havia ali vários desdobramentos que no final você via que não era a justiça quem iria resolver aquele problema em si. Então eu fiz uma transição onde eu busquei uma especialização na área de direito sistêmico, né? Porque ela busca ali entender um pouco mais a fundo a origem daqueles problemas. Então a gente consegue identificar
que o divórcio ou a questão da guarda ou a questão da pensão é só o fim do iceberg, né? Só aquela ponta do iceberg. E aí, quando você começa a olhar, né, ali no interior daquele conflito, o divórcio ele já nasceu, vamos falar assim, no namoro. Eu costumo dizer que o divórcio ele nasceu no namoro. E por que perdurou tanto? Né? Então, assim, o entendimento do conhecimento sistêmico, né? Se aprofundar um pouco mais, de entender o que está por trás das dinâmicas ocultas do conflito, que me fez motivar, né? Buscar esse conhecimento mais direcionado. Bacana. Eu queria saber, assim, se em algum momento da sua trajetória você também precisou buscar autoconhecimento, né, para superar os desafios. Que eu falo, o melhor mentor é aquele que traz as vivências, né, Jana, também, né? A gente entende o caminho, a gente entende ali as pedras, o tamanho delas, por onde passar, por onde não passar, para a gente conseguir compartilhar com quem deseja ser mentorado, porque essa é a grande diferença, às vezes, de um mentor e de um consultor. Às vezes o consultor ele vai ter as práticas do ensino, né, da teoria e tudo, mas assim, às vezes a prática da vivência é aquela pessoa mesmo que está ali, que passou por aquilo, né? E você passou não só através de outros olhos, como você falou das mulheres que você atendeu, mas tem algo assim, alguma experiência que marcou sua vida, que te levou para essa transição? Bom, respondendo bem diretamente, o meu próprio divórcio, quer dizer, o meu segundo divórcio. Então, isso aí trouxe para mim uma reflexão muito grande. Então, eu comecei a perceber que o tempo de duração, por exemplo, do primeiro casamento coincidiu com o segundo casamento. E, vamos falar assim, o mesmo estilo, né, de situação que culminou a vir a esse divórcio. Então, de forma bem direta, essa aí foi o grande motivador, né, para entender e aprofundar um pouquinho mais. Coincidentemente, foi numa época aí que a gente começou a ver reportagens falando sobre as práticas sistêmicas utilizadas dentro do Tribunal de Justiça. E aquilo falou, nossa, isso tem tudo a ver com o que eu estou vivendo, com o que eu já trabalhei e com o que eu posso oferecer. E como você bem trouxe aí, né, ilustrou bem, nada melhor do que você ter a sua própria experiência de vida, de entender as suas dores e entender o que está do outro lado, né? Então você consegue associar, diferenciando, assim, claro, sabendo diferenciar a minha posição enquanto profissional e o que eu tenho para oferecer para o meu cliente, mas também entendendo que ela também possa estar sentindo a mesma dor que um dia eu senti, né? Então, eu precisei, sim, foi um caso próprio em que eu pude aprofundar nesse conhecimento e eu pude compreender, né, que existia algo muito mais além do que era aquela dor do divórcio, né, o que eu estava vivendo naquele momento. Então também as práticas sistêmicas, ela não é uma coisa tão recente assim, né? Ou é recente? Tem quanto tempo que você tem esse olhar e isso faz parte, né, da sua vida, assim, que você lida com as práticas sistêmicas? Olha, eu acho que eu não consigo precisar a data certinho, mas a minha especialização foi ali naquele momento do Covid, então 2019, 2020, né? Então, a gente já sabe que dentro do judiciário ele já tem sido aplicado desde 2018, 2019. E aí, após essa especialização, que eu fiz uma pós-graduação nessa prática, né, de direito sistêmico para aplicar esse conhecimento para auxiliar no conflito em si dentro do judiciário, para dar um suporte ali, para ajudar na intermediação. E aí, assim, o que aconteceu? Nós trouxemos, né, apresentei um projeto junto com a UAB, que a gente poderia estar difundindo um pouco mais. E isso aí foi mais ou menos 2021, né, que a gente apresentou. Fiquei ainda no final de uma gestão e na metade da segunda gestão para falar um pouco mais sobre essas práticas sistêmicas e como que a gente poderia abordar isso dentro do direito, dentro da classe, né, na classe aqui dos advogados e também extensivo à população,
né, da cidade daqui de Montes Claros, para que a gente pudesse difundir um pouco mais sobre como que é esse olhar, né, esse olhar um pouco mais aprofundado do que é o conflito em si, né, do que ele traz ali por trás dessas dinâmicas ocultas, aprofundar um pouco mais. Entendi. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que o autoconhecimento ele pode ser essa ferramenta poderosa para as mulheres, inclusive, que querem se fortalecer no empreendedorismo. Né? Porque a gente entende que tem muitos gatilhos e às vezes a gente vive as situações, mas a gente não toma consciência e talvez esse também possa ser uma problemática. E aí o autoconhecimento vem falar assim, né, olha, já não tem coisas que a gente precisa olhar, e a gente sempre traz alguma coisa em alguns programas aqui na rádio falando sobre isso. Mas eu queria assim que você falasse dentro da sua experiência e vivência, né, para que as mulheres que estejam nos escutando, elas possam estar atentas a isso. Olha, por tudo que eu já vi, né, de experiência do que especialmente na área do direito, que são mulheres que saem de um relacionamento, né, focado agora na área do direito de família, que é onde eu mais atuei, e são mulheres que saem totalmente fragilizadas e às vezes elas se dedicaram tanto tempo à família e que de repente elas não se reencontram, né? E agora eu vou fazer o quê? Né? Antes eu era apenas uma mulher do lar que eu servia aqui dentro de casa e de repente ela se vê numa situação em que ela precisa buscar alguma coisa também para ter um sustento, para ter até uma fonte de renda extra ali daquela família. E o que é que a gente começa a observar com essa mulher? Né? A autoestima dela, obviamente, está lá embaixo. Ela não se valoriza mais, ela não se enxerga mais dentro do mercado de trabalho. E aí é aquela confusão para trazer aquela mulher para o seu lugar de força. Então eu falo que o conhecimento sistêmico, de uma forma geral, é buscar esse equilíbrio dentro daquela mulher, resgatar o que ela tem ali dentro da sua essência. Então, o que é essa mulher? Ela nasceu para qual objetivo? O que ela tem de afinidade? O que ela gosta de fazer? O que faz sentido para ela naquele momento? Né? Porque às vezes assim, às vezes fica muito focada, agora eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que trazer dinheiro. Ela fica focada no dinheiro, mas ela esquece de, isso faz sentido que eu estou fazendo só pelo dinheiro? Que é onde ela começa a se desconectar, né, dentro do propósito. Ela começa a investir todo o seu tempo em busca do dinheiro e ela não tem um retorno satisfatório porque aquilo que ela buscou não tem nada a ver com o que é da essência dela. Né? Então esse conhecimento ele vai buscando trazer esse equilíbrio. E a gente sabe, né, Ariane, assim, a gente estava até brincando aqui no começo, eu sou muito homem, ou eu sou muito mulher. Mas, na verdade, se você for olhar, né, dentro dessa... Como diria Rita Lee, eu sou mais macho, muito homem. Na verdade, se você for olhar, nós viemos de pai e mãe. Então, teoricamente, nós somos 50% da energia masculina e 50% da energia feminina. O equilíbrio disso daí é o que nós somos hoje. Né? Ou então, desequilíbrio, né? Ou desequilíbrio, exatamente. É complexo, então, é o que a gente mais observa quando existe o conflito. Então, existe uma sobrecarga dentro da força do masculino ou uma sobrecarga do feminino. Então, o que a gente procura buscar? Eu preciso dessas duas forças. Né? Então, vamos falar agora aqui da parte do empreendedorismo. Vamos imaginar aqui que, por exemplo, vamos usar o meu próprio caso. Eu tenho uma empresa que trabalha com gestão de hospedagem. Então, o meu lado feminino, ele vai trazer aquele toque de arrumar, ter uma roupa de cama agradável, bater um cheirinho ali para ficar agradável. Uma florzinha, não é? E você vai trazer aquele toque do que é preciso para harmonizar aquele ambiente. Mas você não concorda que eu também tenho o meu lado, que eu vou exercer do meu masculino, que é saber fechar o negócio, saber até onde eu posso deixar que o meu cliente vá e até onde eu posso impor os limites para ele? Então, essa dinâmica de você encontrar esse equilíbrio entre o seu feminino, o seu masculino, ele precisa estar em equilíbrio.
Eu acho que esse aí é o grande segredo. Então, às vezes, assim, a gente esquece do nosso equilíbrio feminino e agimos muito naquele automático, no trator, né, daquela mulher fazedora, e de repente aquilo lá na frente vai trazer uma consequência. Ou nas relações, ou dentro de casa, ou profissionalmente, ou até fisicamente, né? Emocionalmente. Sim. Isso traz consequências. Acho que seria mais ou menos esse lado aí. Não, olha, eu já tive uns 3 insights fora do roteiro, então vamos lá. Mas eu costumo dizer que, assim, no conhecimento sistêmico, a gente tem um roteiro, mas como ele é tão abrangente, aí a gente começa a ter uns insights mesmo, né? O entrevistado chega aqui com o roteiro, a gente vai mudando tudo na hora. Mas olha, eu pensei aqui o seguinte, até porque hoje a gente questiona muito as coisas assim, por que essa energia vem do masculino? A gente entende que ela é do masculino, igual a energia de fechar um negócio. Por que ela é do masculino e não do feminino? Por que a energia de colocar flor, do cuidado do detalhe, é do feminino e não do masculino, né? Que eu imagino que seja uma questão cultural, você vai explicar pra gente, né? E a outra questão que me veio é justamente assim, a gente falou dessa mulher que ela quer empreender, ela quer gerar renda, mas às vezes essa mulher, ela já empreende, ela já gera renda, ela já trabalha fora de casa, né? Ou ela trabalha em casa, é home office, enfim, já tem filhos, já tem uma vida ali e de repente acontece um conflito na vida dela. Não só um divórcio, mas ela perde uma mãe, ela perde um pai, uma rede de apoio, uma irmã, ela se vê no meio de uma depressão, né? E aí a gente entende que nessas horas, às vezes a mulher, ela se achou realizada até ali. E aí ela se vê na beira de um precipício. Também tem essa situação, né? Você vê que são 2 perguntas, né, Jana? É difícil. Vem aqui, viu? Não é fácil, não. Escolhe qual que você quer responder primeiro. Bom, então vamos lá entender de onde é que vem essas energias, né? Então, como eu falei, a parte sistêmica é esse entendimento. De onde que eu vim? É você se conectar com o todo. Né? Não é só a Ariane, essa pessoa que eu estou conversando hoje, ou a Jana que formou em direito, não. A Ariane tem um histórico de família, né? Então essa parte sistêmica, ela vai entender. Então, por exemplo, se eu começar a te perguntar, Ariane, por que a sua escolha de estar representando essa equipe aqui hoje? Qual é a lógica de você ter escolhido o curso que você fez na faculdade? Então aí você começa a buscar. Mas isso é uma escolha minha, consciente? Ou isso vem permeado também de influência do meu seio familiar? Quem da minha família talvez tenha desejado estar aqui onde eu estou? Ou será que eu sofri alguma influência mesmo do meu núcleo familiar? Né? Então, assim, quantas vezes a gente observa, por exemplo... Você tem filhos, eu também tenho. Eu desejo que ela seja isso, né? Eu comento às vezes, mas e a vontade dela? Será que não sobrepõe? E até que ponto nós, mães, nós pais, influenciadores, né, daquela convivência, são capazes realmente de plantar algo que ela possa, na sua essência, construir. Entendi. Diferentemente do... na minha família, as mulheres, elas sempre foram donas de casa. Então é difícil romper esse padrão quando você, por exemplo, quer buscar ser uma empreendedora. Entendi. Ao passo que dentro de casa é comum a gente servir dentro de casa. Né? Então essa prática, ela vai trazendo essa consciência para a pessoa. Será que eu estou seguindo as minhas escolhas conscientes do que é o que eu realmente quero? Ou eu tenho influência do que é que veio por trás? Mais ou menos. Qual seria a outra pergunta que eu esqueci aqui? Não, e aí eu comentei assim, essas mulheres que às vezes o conflito surge no meio, né? Ela já está empreendendo, ela já está sendo empreendedora, ela, além disso, ela é mãe, ela tem lá os 2, 3 turnos, e às vezes a gente se sente realizada, porque a gente já fez, já fui mãe, essas coisas, padrões sociais, né? Que a gente tem quebrado muito, a gente vê muitas mulheres e homens não querem ser nem mãe e pai, nem falam disso, não tem mais aqueles passos sociais, né? Namorou, noivou, casou, teve o primeiro filho, cadê o segundo? E o segundo, e o terceiro vai ser menina, porque você teve 2 meninos, terceiro tem que ser uma menina, sabe? Esses passos sociais, às vezes essa mulher, ela se vê nesse lugar em que ela achou que tá tudo bem, mas aí vem um conflito. Ou veio uma separação, ou morreu alguém, a mãe, um pai, ou uma desavença familiar, ou no próprio negócio. E aí, às vezes, ela não percebe que ela está na beira do abismo. Né? Isso se dá também
a questão não só da falta de autoconhecimento, mas assim, são bloqueios que a gente vai gerando no caminhar da nossa trajetória? Como é que você vê isso? Então vamos voltar lá de novo na questão do divórcio, que Sim. é o ápice ali do conflito. E aí a gente lembra de novo que isso é só o cume, né? O problema ele tá muito mais lá embaixo. E eu costumo dizer assim, só para fazer parafrasear, né? Sim. Eu diria que a mulher, ela já nasce uma grande empreendedora. Porque você imagina fazer a gestão da sua casa. Não é, menina? Não é? Então, é organizar os horários das crianças, levar, conciliar o horário de fazer as atividades extras, também ver o que é que não está faltando dentro de casa. Então, esse equilíbrio, eu acho que já é um grande sucesso para uma mulher empreendedora. E quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre como a mente funciona, e a gente vai falando sobre bloqueios também, a gente começa a compreender que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, aquela mulher que ela consegue conciliar, fazer essa gestão dentro de casa, daquela sua família, com amor, com prazer, sem que seja algo pesado ou algo... E automático também, né? Ou automático, né? Mas que possa ser, que seja um arroz com feijão, levar os filhos a ir para a escola, mas que seja com amor, que tenha prazer nessas práticas, você acaba levando isso em tudo na sua vida. Né? Então, assim, vamos voltar aqui na parte dos bloqueios. Os bloqueios, eles nascem muito antes dos conflitos. É essa a reflexão que eu quero trazer para vocês. Entendi. Então, tudo que a gente vive, teoricamente, hoje, ela é reflexo de algo que a gente já escolheu lá na nossa pré-infância. Você consegue entender? Consigo. Que, tipo, do seu zero, desde o ventre da sua mãe até os seus 7 anos de idade, você já definiu com quantos anos você iria casar? A sua escolha profissional, quantos filhos você teria? Você consegue imaginar que hoje você vive o reflexo do que você já entendeu e já plantou na sua primeira infância? Interessante, sim. Então, e é o reflexo. E para você mudar isso, você precisa voltar naquela origem, entender as influências que te fizeram motivar naquela escolha, para que daí sim você possa trazer uma nova configuração e novos insights para que haja uma mudança, um paradigma, uma nova construção de uma nova mulher. Entendi. É porque às vezes a gente fala assim, aconteceu tal coisa, aconteceu isso na minha vida, e isso me paralisou, e isso me estagnou. Então não é bem assim, na verdade, porque a gente tem essa mania, às vezes, de culpar o que é externo, o que acontece além de nós. E na verdade a gente tem que puxar esse locus pro interno, que é alguma coisa que já está lá, né, que está lá na nossa consciência, a gente faz aquilo ali, e de repente, quando acontece um fato, é que a gente traz essa, não vou falar máxima, não é a mínima, de que isso me paralisou. Então não foi isso que me paralisou, é alguma coisa que está dentro de mim, que eu já trago, que gerou esse comportamento. Perfeito, é isso. Perfeito. Show. Gente, incrível, a gente já está no final do primeiro bloco. Já? Todo programa, pode escutar, que eu sempre chego no primeiro bloco e falo, gente, mas a gente já está no final do primeiro bloco, não é possível. Mas a gente já está no final do primeiro bloco. Então, Jana, a gente vai voltar no próximo bloco, que aí a gente vai falar mais sobre isso, né? Falar sobre essa questão, assim, o que é que você recomenda para encontrar esse equilíbrio, né, entre vida pessoal, amorosa, principalmente para essas mulheres que acumulam tantos papéis, né, e se sentem sobrecarregadas, e falar um pouco de como que a gente identifica isso, até para a gente entender se tem que fazer uma reconexão, né, com alguma prioridade interna, enfim. Mas a gente já volta. E você que está acompanhando aí, ouvinte, fique ligado, porque o assunto aqui hoje é incrível. Então é para você aí, a mulher, especificamente para as mulheres, público feminino hoje da rádio, porque estamos no mês das mulheres, né? Daqui 2 dias a gente tem aí o Dia Internacional da Mulher, que é um dia que a gente tem que olhar como um dia de luta mesmo pelos direitos das mulheres, né? Por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente almeja. Então a gente não poderia deixar de trazer um tema tão importante, de autocuidado, de falar um pouco sobre as questões sistêmicas, essas coisas que a gente traz na nossa ancestralidade também, que faz muito sentido na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Você está escutando, tá
pensando aí, assim como a Jana fez uma transição de carreira, né? Alguma coisa, assim, que é muito impactante, mas tem outras coisas que a gente tem que pensar antes de chegar nesse ponto. E se você, por acaso, perdeu algum pedacinho aqui do primeiro bloco, já pode entrar, assim que acabar o programa, lá no nosso canal, no Empreendedor em Ação, no YouTube, para você escutar o programa todo na íntegra. Você também vai ter shorts aqui, né, mini vídeos aqui do nosso estúdio, vão conhecer a Jana. Daqui a pouco eu vou passar também o @ da Jana para você fazer contato com ela no Instagram. E no mais, me segue lá, Ariane Galdino _Reinventa, assim você tem dicas do mundo do empreendedorismo, você fica sabendo de eventos, você também fica sabendo do cronograma aqui da rádio, a gente compartilhando aí o conhecimento o tempo inteiro. Tem dica também, você, para nós, de temáticas que a gente pode trazer? Manda e-mail, empreendedoremeaçãomoc@gmail.com, e continua ligado aí na Rádio Unimontes, essa rádio que valoriza o conhecimento e o melhor da música, e a gente volta já já. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. Vamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso programa Empreendedor em Ação, que iniciamos o nosso mês de março, esse mês em que a gente fala sobre os direitos e as lutas das mulheres. Nós não podemos deixar, né, de trazer um conteúdo aí especial, pensado para você empreendedora, para você aspirante ao empreendedorismo, para você mulher intraempreendedora que equilibra tantas atividades e muitas vezes esquece de cuidar de si mesma. Então o autocuidado, o autoconhecimento são fundamentais. Hoje a gente está recebendo aqui a Jana Takaki, ela que é advogada e é especialista em direito sistêmico e mentora mulheres, falando para a gente da importância desse autocuidado, né? Porque é uma tecla que a gente não pode cansar de bater. A história dos direitos da mulher, das lutas, né? A nossa história hoje, com 2, 3 turnos, é algo recente, né? Se você for pensar bem, tem cerca de 140 anos. Então, assim, em vista da história da humanidade, é muito recente. Então, a gente tem muita coisa para acomodar ainda, muita coisa para adaptar ainda, muita coisa para desenvolver, né? Muitos campos para a gente poder olhar.
Então é de suma importância a gente falar muito sobre isso, porque com certeza faz muita diferença aí nas nossas trajetórias. E antes de voltar com a Jana, eu quero só agradecer ao apoio dos nossos patrocinadores, a Fadenó, a Classic Men's Club, a Cris Joias, a Impremix, a Trajeto Móveis e também a Novais Empreendimentos. Essa galera toda tem Instagram, a gente sempre marca eles, assim, pra gente é um prazer, uma honra tê-los como apoiadores, pra gente ter esse programa aqui bacana na Unimontes, pra Unimontes fazer o trabalho, a Rádio Unimontes fazer esse trabalho incrível que ela faz, trazendo o melhor da música, o melhor do conhecimento. E já te convido também para você se inscrever no nosso canal, Empreendedor em Ação no YouTube, e me seguir lá no Instagram, @ArianeGaldino_Reinventa. Jana, vamos voltar então com esse tema incrível, porque a gente tem que fazer esse tanto de pergunta que tem aqui ainda. Porque nós não fomos nem na metade da nossa meta, porque nós temos meta no primeiro bloco, que é muito interessante, né? A gente falar sobre isso. E aí a gente estava conversando no primeiro bloco, falando sobre essa questão das energias, né? Das práticas das mulheres e das práticas sistêmicas com relação ao autoconhecimento. E a gente vê que estamos acumulando, né, cada vez mais assim, diferentes papéis, o que acaba fazendo com que nos sintamos sobrecarregados. Vocês estão vendo que eu estou me inserindo, né? Em tudo. Van, você está inserida? A nossa roteirista, querida parceira aqui, né? O que você recomenda? Assim, como que a gente encontra um equilíbrio entre vida pessoal, amorosa, familiar e profissional? É complicado, né? Primeira coisa é voltar para o nosso lugar. Então, eu digo que o conhecimento sistêmico, ele traz essa consciência. Onde é que eu estou excedendo nessa força, nessa minha energia do masculino? Estou um trator querendo fazer, e esqueço de que eu sou mulher, que eu sou frágil e que eu posso pedir ajuda, sim. Né? Então, a gente está falando aí de um histórico de mulheres que a vida inteira foram donas de casa, cuidaram da família e que de repente elas lutaram pelos seus direitos para serem alguém na vida, que elas possam ser inseridas no contexto social. E de repente essa mulher, ela se vê sobrecarregada porque as atividades dentro de casa, elas continuam. E historicamente, elas não mudaram muita coisa. Então, apesar de muito tempo ou pouco tempo, não existe muita mudança. Uhum. A única coisa que a gente observa é esse exercício da mulher em busca de um lugar na sociedade, quer seja reconhecida profissionalmente, reconhecida como mulher em si, com várias atribuições. Então, como que a gente pode buscar esse equilíbrio? Eu acho que voltar para esse lugar de mulher, colocar dentro da ordem das prioridades. O que eu devo fazer e onde é que eu devo gastar mais energia? É realmente em gerir a minha empresa familiar ou focar só em fazer e tentar trazer o sustento da casa? Uhum. Será que isso lá na frente não vai trazer um desequilíbrio e que emocionalmente possa repercutir dentro desse seio familiar? O que você está levando para os seus filhos do que é realmente o sentido da vida? Então, eu até sugiro aqui uma leitura muito bacana, um livro cristão, acho que não tem nada a ver, mas eu acho que traz dentro desse contexto uma reflexão muito grande. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Uhum. Né? Então, as prioridades do que é servir e do que é fazer. E aí você começa a colocar e a entender que o servir, ele depende do seu equilíbrio interior. Como que é o meu coração? Como é que eu dentro da minha essência, realmente eu consigo servir sem me sobrecarregar enquanto pessoa? Então, é colocar aí dentro da ordem das prioridades, né? De entender o que é, como é que eu posso administrar tudo isso. Nem mais aqui, nem menos ali. Mas onde é que eu devo focar para que lá na frente eu não possa entrar nesse desequilíbrio? E assim, você falando dessa questão, como é que as empreendedoras elas podem identificar quando elas precisam desacelerar e se reconectar com suas prioridades internas, Jana? Inclusive, assim, você tem algum exemplo para nos dar, assim, de mentorias que você chegou a fazer e que você conseguiu mensurar o sucesso dessa mentoria? Ou seja, essa mulher entendendo, se abrindo para esse processo? Como é que a gente começa a identificar que algo está em desconexão com o todo, né? Eu acredito que o primeiro aqui, acho que o de mais importante é você entender que você não está feliz.
se, ainda que você tenha um sucesso, ainda que você tenha um retorno financeiro, mas você não se encaixa dentro do que você faz. Você não está feliz, você não, de alguma forma aquilo não vai trazer uma consequência. Então, se você, dentro de você começa a sentir que aquilo não faz sentido, aquilo já está em desconexão, né? Então, eu acho que é buscar, dentro da sua essência, o que é que te faz sentido. O que é que te dá prazer de fazer. O dinheiro, ele é só uma energia de consequência. Ele vem para servir, como um objetivo. Mas, infelizmente, ele tem sido colocado à frente, né? Então, como uma não prioridade. Sendo que o bem-estar e a sua satisfação, ela vem em primeiro lugar. Agora, falando aqui de acompanhar algum caso de pessoa, né, alguma mentorada que tenha aplicado esse conhecimento e tenha tido algum sucesso. Eu costumo dizer que acho que eu sou o próprio case de sucesso. Você já é o case, você já é o produto. Eu sou o produto. Eu gosto de falar que, assim, a gente só consegue levar o outro aonde a gente já foi, né? Então, se aplicar aquele conhecimento... e entender as dores e como é que você sai daquilo. Mas por que está me levando para esse lugar? E qual reflexão eu posso trazer para mim? Porque autoconhecimento é isso. É algo que você traz dentro da sua história, porque só você viveu a sua história, Ariane. Só eu vivi a minha história. Existem profissionais, adoro terapia, sou a favor, mas às vezes você pode até ludibriar o seu terapeuta. Você pode contar uma história pra ele. E que, na verdade... e que você conta pra você primeiro. Pra você primeiro. Isso. Eu já fiz isso, gente. Por isso que eu estou falando. Mas eu descobri isso. E eu descobri isso na análise. Né? Quando eu fui pra terapia analítica, que eu descobri isso. Que aí o terapeuta, né, ele traz uns confrontos, né? Paulo tá rindo. Mas eu acho que é igual você falou, o exemplo da gente é ótimo, né? Então, eu demorei muito pra me abrir para as terapias, e inclusive para a sistêmica, porque eu também utilizo da sistêmica, das terapias integrativas, né? Demorei muito pra me abrir. Porque, lógico, né, gente? Eu dou conta de resolver tudo. Todos os meus problemas. E aí, quando eu percebi que eu não dava, que veio uma primeira crise de pânico, isso tem alguns anos. E aí eu falei, o negócio não tá bom, né? Eu preciso de ajuda. Olha, eu até gaguejei pra falar assim, viu? Preciso de ajuda. Aí eu me abri para as terapias. Então, assim, foi muito importante pra mim, porque foi um caminho até eu conseguir entender que eu contava essas histórias. Porque a gente demora a entender isso, porque a gente tem dificuldade de desconfiar da gente mesmo. Ou, quem sabe, se ela foi um pouco mais profunda dentro da sua terapia, você ficou diante das suas maiores sombras. Ainda tem isso. E aquelas sombras, elas ainda te trazem desconforto para o dia de hoje, né? Então, uma síndrome de pânico, alguma coisa assim, é o pico do iceberg. O que está lá atrás? Qual é essa sombra? Né? Então, às vezes, você encontrar essa sombra é a solução dos seus problemas do dia de hoje. Por mais difícil que seja você lidar com as suas dores, é ali que está o caminho da sua cura. Então, agora trazendo também um caso prático, que não o meu. Eu gosto de falar de uma policial. E essa policial, ela atua atendendo crianças vítimas de violência, de abuso físico. Pesado. Né? Muito pesado. E aí ela já chegou assim, tudo estava desconstruído e desmoronado na vida dela, que ela tinha acabado um relacionamento e que ela não se via mais na função que ela está, que ela achava que ela ia encontrar algo que fizesse sentido, ou fazendo a figura de oferecer segurança, e de repente ela viu que aquilo, na verdade, não estava deixando ela feliz. E aí a gente começa a conversar, né? E a entender um pouco mais o porquê não está fazendo sentido para ela. E aí o que a gente descobre? Olha lá as nossas sombras. O caso dessa mulher ela foi violentada pelo próprio pai. Então, imagine a figura que deveria oferecer segurança para ela. Qual foi a imagem retratada por uma criança
na fase de construção de personalidade. Entendi. Quem é que eu deveria oferecer segurança não ofereceu? Então, e aí de repente ela cresce, olha lá, a escolha profissional dela foi consciente, você acha? Não foi. Ela trouxe a dor dela do que ela poderia oferecer para as pessoas. Só que ela não conseguia entender. Porque cada vez que ela atendia uma criança e ela não escolheu estar nessa área, e eu não acredito em coincidências, de repente ela está numa situação onde o quê? Gatilhos mentais são acionados o tempo inteiro. Então ela está diante da sombra dela. A vida trouxe para ela a oportunidade de se reconectar com ela mesma. Então, assim, foi um exercício de aprofundamento, de entender que aquela falha não deveria perdurar até os dias de hoje. Então, entender e trazê-la para o lugar onde ela deveria estar e entender qual é a função dela naquela escolha e que linda foi aquela escolha. Porque alguém que já passou por um abuso é capaz de levar uma mensagem extremamente positiva e oferecer segurança, inclusive para quem é uma vítima, em potencial ou, no caso dela, já concreta. Então, olha que fantástica essa história. E aí ela começou a olhar como se, tipo assim, você começa a enxergar brilho nos olhos da pessoa. Nossa, fez total sentido. Então, a vida inteira me construiu para eu ser alguém que fizesse a diferença nessas crianças que eu recebo hoje. Porque eu sou um caso de sucesso. Eu passei no concurso, hoje eu estou servindo, hoje eu ofereço segurança. E vou mostrar para elas que vale a pena, que a vida vai continuar e que eu vou conseguir superar isso em algum momento. Então, esse é um caso, assim, que me traz, sabe, assim, muita... eu acho que... sentido, né, para o que a gente tem para oferecer para as pessoas. E assim, às vezes você falando assim, parece uma coisa fácil, né? Parece que foi fácil, parece que foi uma coisa rápida, inclusive. E eu acho importante falar sobre isso, porque hoje a gente está nesse mundo, né, da simultaneidade, a gente quer tudo muito rápido. Então, você quer ir, às vezes, num psicólogo, num terapeuta integrativo, né, ou da área sistêmica, que você quer achar logo a solução para o seu problema. E aí não é assim. Né? É um processo, né? É um processo, a caminhada que essa sua paciente deve ter, seu cliente deve ter feito, para ela chegar nisso, né? Para ela entender, e não só chegar no ponto que às vezes a gente até fala sobre, mas entender, né? Internalizar e trazer isso é complexo. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue fazer só, né? Por isso que a gente trouxe esse tema, mulher empreendedora, porque nós que somos líderes, nós nos vemos muito resolutivas. A gente consegue resolver tudo. E a gente não consegue, às vezes, né? Sozinha. Você falou de um livro, e tem um livro que eu tenho, que é de cabeceira, que é Mulheres Correm com Lobos, da Clarice Píncola. E ele é um livro de cabeceira porque, primeiro, ele é muito complexo, né? E é um livro incrível, porque quando eu pego para ler, tem um dos textos que eu leio sempre, estou tentando lembrar o nome, mas eu leio sempre, gente, juro para vocês. Que para eu aprofundar um pouco mais dentro do meu autoconhecimento, né, e das coisas que eu aprendi com os profissionais pelos quais eu já passei e com a profissional que está me aturando, gente, uns 2 anos já. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu queria que, com base na sua experiência, você nos falasse, assim, de práticas simples que você pode nos sugerir, porque aqui a gente dá dica prática mesmo, sabe, Jana? Para essas mulheres que estão começando a trabalhar autoestima e autoconfiança, ou querem começar a trabalhar melhor essa autoestima e essa confiança. O que você sugere, assim, de práticas simples que elas podem começar a fazer hoje para entrar nesse processo? Tá, eu falo que é um conjunto, né? Sim. E aí aqui eu vou até voltar um pouquinho antes de dizer que somos muito mais, eu gosto dessa frase, ela é uma frase sistêmica, nós somos muito mais leais do que livres. Tá legal. Então, você imagina... Vixe, isso é complexo, né, complexo menina? A gente demais. É muito mais leal do que livre, né? E a gente acha, às vezes, que é livre, mas na hora que você vai aprofundar, e aí você encontra essas lealdades. Eu acho que você podia falar um pouco mais, explicar o que é essa lealdade aí pra nós. Então, eu acho que, assim, um pouco... Eu vou fazer só um link, né? Assim, só pra gente contextualizar. Você chegar na prática simples, isso. Né? Por exemplo, a gente começou a falar aqui de um contexto de famílias de mulheres... Vamos falar da minha família? As mulheres eu venho de uma tradição japonesa, então é muito tradicional que a mulher, ela, literalmente, ela sirva.
ao marido, sirva, à família, ela não trabalha. E aí a gente tem o quê? Um histórico de mulheres que costuravam, mulheres que faziam tricô, crochê e atender a demanda da casa. Não muito distante, a minha mãe fez a mesma coisa que a minha avó. Não tem o histórico da minha bisavó, porque ela já morreu no parto da minha mãe, da minha avó. E aí, assim, como que eu, Janaína, mais de 70, 80 anos depois dessa segunda geração, vou me encaixar dentro do mercado de trabalho, saindo da rotina de servir a casa, de ser uma dona de casa. Então, olha como é difícil e que parâmetro que eu tenho de histórico e de exemplo para ser uma empreendedora, para ser alguém que vá para a faculdade para estudar e para romper esse ciclo. Então, muitas vezes, o que a gente tem até essa vontade, busca e às vezes a gente dá um passo na frente e acaba voltando atrás. Então, isso seria o que a gente chama de lealdade. A gente até tem o desejo, tem a consciência, mas é como se algo ainda me puxasse e eu não me sentisse mais como pertencente. Sendo que na minha família todas foram. Isso é nível inconsciente, ok? Sim. A gente não está falando nada do que, eu quero ser isso, né? E aí a gente acaba entendendo que o inconsciente, ele domina as nossas atitudes e o nosso dia de hoje. Então, como que eu vou ser diferente das mulheres, sendo alguém que vai fazer diferente? Como que eu vou trazer essa reflexão para mim? É como se eu não me sentisse mais pertencente a nível inconsciente daquela família. Então, quebrar esse ciclo é você entender que você nasceu livre, sim. Eu posso fazer as minhas escolhas, eu posso ser vulnerável, eu posso pedir ajuda, sim. Eu não preciso ser esse trator o tempo inteiro, mas eu posso reconhecer que, ainda que eu faça, eu também posso pedir ajuda, né? Como é que a gente poderia fazer essas mudanças que a gente pudesse implementar a partir de hoje? Eu acho que começa com mudanças de hábitos, né? Então, se tudo que você fez até hoje não te levou ao resultado que você desejava ter, tem que ter uma mudança. Porque para nossa mente, é muito confortável permanecer na nossa zona de conforto. É desconfortável você sair e fazer algo que não é comum, o que é de normal. Então, trazer esse desconforto, às vezes, é o que vai fazer romper esse ciclo e trazer novos insights para você. Então, vou falar até de mim. Sim. Eu não conseguia, por exemplo, acordar antes de 6 horas da manhã. E eu via aqueles atletas, né, de alta performance, acordando 5 horas da manhã e já indo para academia, aquela coisa toda. Falei, gente, se ele tem um sucesso, eu acho que eu devo copiar o que é bom. E de repente eu comecei a mudar. Eu falei, não, se eu quero ter um resultado melhor nisso daqui, ter um foco maior nisso daqui para oferecer, eu também tenho que testar isso para mim. Então comecei, por exemplo, a mudar a minha rotina, né? Ter uma rotina de atividade. Eu acho que a atividade sim, ele traz... Atividade física. Traz hormônios de satisfação que eles são reconhecidos cientificamente. Você construir uma rede de amizades saudáveis, ainda que sejam pessoas próximas a você, que você precisa se afastar. Eu falo isso, com muita categoria. Porque às vezes, assim, você foi criada dentro de um contexto muito doentio, né? Hoje a gente fala muito de famílias narcisistas, famílias abusivas. Pessoa tóxica, tá. Mas e aí, você tá fazendo o quê? Você reconheceu, mas você continua convivendo com aquilo como se natural fosse. Então, romper... Isso é muito importante, sabia? Você falar sobre isso é muito importante. A média do que a gente vive, a média do que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Para observar. Então, se eu quero mudar o meu contexto atual, eu quero ter uma alta performance, eu quero ter um resultado na minha empresa, eu vou começar automaticamente a andar com pessoas que têm case de sucesso.
Agora, lá dentro, vamos imaginar, lá dentro da minha família, não é o meu caso, graças a Deus. Mas imagina que eu não tenho nenhum histórico, nada para falar para você de sucesso como empreendedora, e aí você me traz aqui uma ideia. Nossa, eu acho que eu vou abrir uma lojinha. Aí eu falo, não, o comércio é muito ruim. Não, mas tem muita concorrência, a economia é isso. Isso está te motivando? Quer dizer, pode ser que seja uma verdade, mas existem casos e casos. Se você já entra preparada, não existe concorrência. Você vai trazer dentro de você a sua criatividade, a sua execução, que pode ser o diferencial das demais. Mas se você já entra com essa carga que lá atrás você já foi desmotivada, aquilo é só um gatilho. Um gatilho para realmente você entrar como teimosa e não ter energia para fomentar aquilo para o sucesso. Entendi. Né? Então, assim, são hábitos que eu acho que a gente precisa romper, núcleos de amizade, e às vezes até familiar. Tem casos em que as pessoas elas precisam se afastar realmente desse núcleo de origem familiar que é doentio. Aquilo não vai trazer nada que possa construir um diferencial na vida que a pessoa pretende ou almeja chegar. Entendi. Você falando dessas coisas, já me veio aqui a memória, uma época que eu comecei a trabalhar com um projeto do Sebrae, que foi o Sebrae Delas, que surgiu assim, ali meados da pandemia e tudo, a ideia é que as empresárias fossem mentoras, né, aquelas que tivessem interesse em ser mentores e tal, de outras mulheres empresárias, para colaborar com as trajetórias, né? Nessa época a questão feminina recebeu muita luz, né, muito holofote, então o Sebrae fez esse trabalho. E a gente tinha uma dinâmica que chama Roda da Vida, que a gente aplicava, mas nós primeiro, né, nós aplicamos primeiramente, né, nós mesmos através das nossas mentoras que nos forjaram, nos treinaram para poder colaborar com essas outras mulheres. E foi tão interessante quando eu passei por esse processo e ver essa dinâmica, porque é uma dinâmica que são 10 parâmetros. Então você pensa a sua vida, por exemplo, com relação à religião, né? É simples, tipo assim, você reflete sua vida acerca com a religião. Assim, minha vida acerca com a religião de 0 a 10, o quanto é o ideal que eu almejo, por exemplo. Eu não sou uma pessoa religiosa, então assim, a minha questão com a religião, tipo assim, 0 pra mim não faz diferença. 5 pra mim é o que eu almejo, um exemplo, né? E aí eu olho pra isso e reflito, e como está hoje? Se eu não tenho interesse nenhum e eu não tenho, então tá tudo certo aqui, né? Mas, nossa, eu tenho uma questão com a espiritualidade, eu acho que eu preciso melhorar, né? Então eu gostaria de estar 10 com a espiritualidade. Como é que eu tô hoje? Eu tô 5, eu mal olho pra isso. Mal eu rezo a oração do hoje. Então essa mínima reflexão desses parâmetros, né, me levou para alguns campos, porque a gente faz isso com relação aos parentes, com relação ao financeiro, com relação a coisas que você nunca parou para refletir. E eu acho que é isso que você trouxe. Então, às vezes, essa autoconfiança, essa prática de gerar autoconfiança, né, de gerar autoconhecimento, é esse ponto aí de, pelo menos, refletir acerca. Igual você falou, você parou para refletir sobre a questão, por que tem atleta que acorda 5 horas e tem alta performance e eu não posso fazer isso? Então, quer dizer, qual que é o meu grau elevado que eu quero ser? Eu quero ser um atleta de alta performance. Onde é que eu tô nessa trajetória? Nossa, eu tô 0 ou 1. E como que eu quero estar? Eu quero estar 10. Então, o que eu vou fazer para chegar no 10, né? Então, tomar consciência, não né? Foi a primeira coisa. Tomei consciência de que eu preciso. Porque tem pessoas que assim, não, tá tudo tranquilo na minha vida, não preciso de nada disso, tá tudo certo. Eu acho que a consciência é a primeira chave. Então acho que essas práticas que você trouxe, que são práticas simples, porque elas partem do ponto de reflexão. Isso, elas são importantes, né? E aí eu tô dando meu depoimento, que pra mim foi muito importante, né? E também, com certeza, eu acho que os próprios casos pessoais é que tem uma repercussão muito maior, porque as pessoas, elas associam mais na prática do que eu ficar falando aqui só de teoria, né? Funciona assim, lei isso, lei não sei o quê. E como é que eu posso aplicar isso na prática? É o seu caso. Como é que você trouxe essa reflexão e como é que você utiliza isso na prática? Verdade. Né? Jana, nós já estamos encerrando o programa. Você vê, né, gente? Que maravilha, né? Mas é porque é bom, né? A gente vai
conversando e vai entendendo tanto de coisa. Tomara que você, mulher empreendedora, assim, tenha servido para você de alguma maneira, porque o intuito é realmente trazer algo importante para você. Mas eu queria que você deixasse, assim, sua mensagem, né, uma mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres empreendedoras que estão em busca de crescimento, de equilíbrio. Ficou uma pergunta muito importante sem a gente fazer, que é a questão da rede de apoio para o desenvolvimento. Se você quiser amarrar, fica à vontade, porque o final do programa é seu. Bom, eu vou até agradecer pelo convite, né? E foi um prazer enorme estar aqui e falar de um tema que eu sou apaixonada, né? Trabalhar com o desenvolvimento das pessoas. A minha mensagem final, eu diria que não existe CNPJ de sucesso sem CPF forte. Então, eu acho que o sucesso, né? A gente está focando aqui no empreendedorismo, eu acho que não adianta nada a gente pensar em ser uma grande empresária, sendo que estamos fragilizadas ali enquanto alguma coisa quebrada, pessoa, né? Então, buscar aí, entender o que tá, né, de ruim e ir em busca dessa melhora aí, começa por a gente. Eu acho que o reflexo do nosso CPF é que vai ter uma repercussão em um CNPJ forte. Tá? Legal. Ô, Jana, como que as pessoas te encontram? Qual que é o seu arroba do Instagram? O arroba do meu Instagram é @JanaTakaki. Tá? Tô lá à disposição. Bem fácil, né, gente? Jana Takaki, T-A-K-A-K-I. Isso. Qualquer coisa, só te chamar. Pode chamar, vai ser um prazer. Eu sempre deixo caixinhas lá, a gente troca mensagens, tenta oferecer o que eu conheço e passar o que eu sei. Muito bom. Jana, mais uma vez, muito obrigada, pela sua disponibilidade e pelo tanto que você compartilhou com a gente. Estou à disposição sempre que precisar, pode me chamar. Obrigada pelo convite. Obrigadão. Gente, é isso aí, ficamos com mais um Empreendedor em Ação, esse Empreendedor em Ação assim especial, né, que a gente traz para iniciar esse mês de março, esse mês em que a gente lembra, né, as lutas das mulheres pelos direitos e não só comemora tudo aquilo que a gente conseguiu alçar mão, mas projeta, né, tudo aquilo que a gente quer continuar alçando mão. Inclusive voltar também esse olhar para a questão da feminilidade, das energias, né, como a Jana trouxe aqui pra gente. Você quer saber mais sobre isso? Vai lá no arroba dela, @JanaTakaki, e também segue a gente lá no nosso canal, inscreva-se para você poder ter acesso a esse podcast. Se você quiser escutar de novo, para você que perdeu uma parte, vai lá no Empreendedor em Ação, que você vai ter esse podcast na íntegra e também flashes aqui do nosso estúdio para conhecer a Jana e trocar uma ideia com ela lá, tá? E quero agradecer, antes de finalizar, os nossos apoiadores, a Classic Men's Club, a Cris Joias, a Fadenor, a Impremix, que dá pra gente aqui, gente, canecas incríveis, super bem estilizadas, ela mesma que fez o layout e tudo, mandou pra nós, pros nossos convidados. A Trajeto Móveis, né, que é essa empresa, assim, de renome, de apoio aí na nossa cidade, pra você que precisa mobiliar espaços, e também o nosso novo apoiador, a Novais Empreendimentos, que tem aí uma filosofia de construção, de empreendimentos bem diferenciada, tá? Todos esses patrocinadores, você conhece os arrobas aí no nosso canal, lá no YouTube. Tem dicas de tema? Manda pra gente, empreendedor em ação, moc@gmail.com, e me segue no Insta também, Ariane Galdina _reinventa, pra você ver dicas a respeito do mundo empreendedor, o nosso cronograma aqui de programas da rádio e também a respeito de eventos e outras coisas que acontecem nesse âmbito aí na nossa cidade. Mulher, é isso aí, ó, força na peruca, olhe pra dentro, porque vale muito a pena. É um processo, às vezes, que é duro, muita gente não quer olhar, mas uma hora o bicho pega e a gente tem que realmente buscar oportunidades e soluções. Um abraço para todas vocês, assim, que seja um dia da mulher de reflexão mesmo para todas nós, e até a próxima quinta-feira às 18 horas aqui na Rádio Unimontes. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.